A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o obreiro Everton Machado. E nesse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra para o seu coração. E esta palavra se encontra no livro de Números, capítulo de número 23, verso de número 20, que diz assim: Eis que recebi a ordem de abençoar, e ele abençoou, e eu não posso revogar. O contexto dessa história vai nos mostrar dois personagens intrigantes. Um deles, o profeta chamado Balaão, que tinha a missão de abençoar o povo de Deus, mas pelo seu caráter duvidoso, querendo tirar proveito, ele estava disposto a amaldiçoar o povo de Deus. Por outro lado, tinha um rei dos Moabitas chamado Balaque, que tinha esse intento, essa vontade de vencer o povo de Israel. E ele estava tentando seduzir Balaão para amaldiçoar o povo. Essa história é bastante conhecida, você com certeza já ouviu, e eu gostaria de compartilhar aqui 4 pontos importantes que eu aprendo com essa história. Número 1, Balaão não vigiou na sua área vulnerável. É isso mesmo, Balaão era ganancioso. Colocando na nossa vida, hoje nós temos que ter essa grande missão de encontrar a nossa área vulnerável, identificar o mais rápido possível e começar a buscar a presença de Deus para nos fortalecer contra essa vulnerabilidade. Por que tu está falando isso, Everton? Porque Balaão era vulnerável nessa área e o inimigo foi tentar ele aonde? Na sua fraqueza. Se nós olharmos aqui em 2 Coríntios 12, versículo 7, Paulo está falando sobre o quê? Sobre o espinho na carne. Todos nós devemos ter um espinho na carne. Só que nós devemos controlar essa vontade da nossa carne, esses desejos. Sabe por quê? Porque quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nós nos envolvemos na presença de Deus, temos essa boa vontade, sabe, de fazer a obra de Deus, o inimigo ele vai atacar na nossa área vulnerável. Então, eu deixo aqui uma dica. Encontre, identifique essa área vulnerável e se fortaleça em Deus. Aprenda a dominar a sua carne, porque a qualquer momento o inimigo ele vai te tentar nessa área. E nós, eu e você, precisamos nos fortalecer para quando o inimigo vier com propostas, com manjares, nós possamos ter força para dizer não, eu vou continuar vivendo o propósito que o Senhor determinou para a minha vida. Número 2, Balaão foi egoísta. É interessante que todas as vezes que nós deixamos esse lado egoísta, sabe, nos dominar, nós saímos do propósito de Deus. Ele tinha uma ganância. E em momento algum aqui ele pensou no propósito que Deus tinha para a vida dele. E o que ele foi fazer? Ele pensou nele, ele pensou em si. E todas as vezes que nós fazemos isso, o Senhor se entristece. Eu lembro aqui de Neemias. Neemias ele estava trabalhando no palácio do rei, tinha uma vida cômoda, ele servia o rei nos seus vinhos, ele tinha acesso ao rei o tempo todo, tinha uma vida boa. Só que quando ele fica sabendo, sabe, dos remanescentes de Jerusalém, que os muros estavam destruídos, ele teve aquele sentimento de empatia, ele começa a chorar, e por 3 meses ele chora e jejua, ora, para depois ele começar o seu projeto. O interessante é que Deus não deu ordem nenhuma a ele. Isso só nos mostra que às vezes nós estamos esperando Deus falar conosco, sendo que é só a gente olhar para o nosso lado, ver a necessidade das pessoas e agir. E Neemias foi o que aconteceu. Neemias se posicionou, ele não foi egoísta, porque se Neemias fosse egoísta, ele simplesmente continuaria no palácio do rei, vivendo a sua boa vida, trabalhando ali, tendo acesso ao rei o tempo todo, mas não. Ele deixou toda a sua vaidade de lado e pensou no próximo, pensou no seu povo. E você conhece a história, ele consegue reconstruir os muros e de copeiro ele vai a governador. Isso aqui é muito interessante. Todas as vezes que você está disposto
disposto a pensar no próximo, a não ser egoísta, Deus tem coisas grandes para minha e para tua vida. Aconteceu na vida de Neemias e pode acontecer na sua e na minha também. Número 3, existia um complô para destruir Israel. Como eu falei aqui, Balaque, ele tinha essa vontade de vencer o povo de Deus na guerra. E ele tinha uma estratégia de seduzir Balaão para amaldiçoar. O interessante aqui é o seguinte: quando nós observamos os nossos inimigos e quando nós vemos inimigos fora da igreja, nós ficamos em paz. Agora, dentro da igreja, cristãos que estão se levantando contra nós é um peso muito grande. Balaão aqui ele foi chamado para abençoar, só que ele estava disposto a amaldiçoar. Isso parece que machuca. Eu fico imaginando a época de José, os seus próprios irmãos venderam José. E esses complôs, eles sempre vão existir. Só que todas as vezes que existia esse complô, sabe, algo que está sendo formado, sabe, nas escondidas, Deus ele vai se levantar. Nesse caso aqui, a Bíblia nos orienta e ela nos ensina que Deus usou uma mula para falar para Balaão, para não permitir que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Deus. Então fica tranquilo, se tiver um complô contra a tua vida, pessoas arquitetando o mal, Deus não vai permitir. Ele se levantará e vai julgar a tua causa e vai ser o teu defensor e o meu defensor. Número 4, ninguém amaldiçoa a quem Deus abençoa. É isso aí. Se existe uma palavra que foi liberada para a minha e para a tua vida da parte do Senhor, vai se cumprir. Olha o que diz no versículo 19 de Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não cumpriria? Se Deus liberou uma palavra para mim e para você, ela vai se cumprir. Não importa o tempo, não importa os inimigos, não importa a afronta, não importa a perseguição, ela vai se cumprir. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é irrevogável. A palavra que Deus liberou para a tua vida, ela vai acontecer. Olha o que diz em Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei que te amaldiçoarem. Calma aí, essa palavra aqui é uma palavra direcionada a Abraão. E o que tem a ver essa palavra conosco? Tem tudo a ver. Vamos lá em Gálatas, capítulo 3, verso de número 7. Sabei, pois, que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Oh, glória a Deus. Não sei se você entendeu, mas a palavra de Gênesis que foi liberada para Abraão, ela serve para mim e para você hoje. Sabe por quê? Porque nós, através da fé, nós entramos na genealogia de Abraão. Pela fé que nós temos no Senhor Jesus, nós somos considerados filhos de Abraão. Então essa promessa, ela serve para mim e para você. Se você não acredita, eu vou ficar muito triste, mas eu acredito nessa palavra. Então não adianta corimba, não adianta oração contrária, não adianta nada disso, meu irmão. Eu vou permanecer na fé e creio que você vai permanecer na fé, buscando no propósito que no tempo certo a bênção que Deus já liberou, ela vai chegar para minha e para tua vida. Amém? Fica aqui esse breve devocional. Espero que tenha abençoado a tua vida. Deus te abençoe e fica na paz.